Quais são os principais alimentos que causam alergia alimentar? E aí, quando a gente tem esse tipo de pergunta, a gente tem que lembrar que muitos alimentos, ou até quase todos os alimentos, podem ser suspeitos de uma alergia alimentar. Faz parte da história clínica, a investigação com um especialista, a gente traçando as possibilidades e chegar numa conclusão. Acontece que alguns alimentos são mais prevalentes em causar as alergias. E mais do que o alimento em si, é importante a gente tentar entender um pouquinho qual a parte do alimento que causa alergia alimentar. Então, na imensa maioria das vezes, a gente fala que a alergia, para ser desencadeado esse processo de alergia pelo nosso sistema imunológico, a gente precisa da proteína do alimento. Então, as proteínas dos alimentos são as substâncias que causam alergias alimentares. Isso já nos faz entender um conceito importante, que é a diferença entre alergia e intolerância. Então, intolerância, por exemplo, temos outros componentes, como os açúcares e outros componentes dos alimentos. Na alergia alimentar, a gente tem a proteína. E quais são, então, esses principais alimentos? A gente tem uma diferença entre adultos e crianças. Em geral, vamos falar do combo alimentos, seriam o leite de vaca, a soja, o trigo, o amendoim, as castanhas, os peixes e os frutos do mar. Lembrando que na grande maioria das vezes, na infância, então na criança, o principal é o leite de vaca. Também é importante falar da soja, do ovo, do trigo. E na vida adulta, o mais prevalente é o camarão ou outros crustáceos, os frutos do mar. E a gente tem que lembrar também do amendoim, das castanhas, que esses também estão sendo muito comuns já nos primeiros anos de vida.